Você já imaginou dois caras se matando por causa de uma crítica literária? Ou dois políticos indo para um duelo porque um chamou o outro de mentiroso no jornal? Pois é. No Brasil dos séculos 18 e 19, resolver treta com duelo era normal. Espada, pistola, às vezes até bengala menos valia tudo. O problema é que alguns desses duelos foram tão absurdos, tão exagerados, tão desnecessários, que hoje a gente olha para trás e pensa: sério? Morreram por isso? Então pega a tua pipoca, porque hoje eu vou te contar os 5 duelos mais ridículos da história do Brasil. E olha, tem morte, tem drama, tem ego inflado e muito constrangimento póstumo. Bora lá? E se você curte história com treta, sangue e vergonha alheia, já deixa o like e vem comigo. Começando nossa lista no número 5, a gente tem uma história que parece piada, mas é real. Rio de Janeiro, 1860. Dois jovens da alta sociedade, vamos chamar eles de Rodrigo e Fernando, os nomes reais, se perderam, mas a treta não. Os dois estavam numa festa chique, daquelas com champanhe francês, mulheres de vestido longo e muito ego masculino. Aí, num momento de descontração, Rodrigo pisa sem querer no chapéu de Fernando. Fernando, olha, Rodrigo dá risada. E Fernando, ofendidíssimo, grita: "Você pisou no meu chapéu de propósito? Isso é uma afronta à minha honra." Rodrigo, cara, foi sem querer. Relaxa, Fernando LXA, eu te desafio para um duelo. E olha, naquela época recusar um duelo era pior que aceitar. Porque se você recusasse, você era taxado de covarde e isso manchava sua reputação para sempre. Então Rodrigo aceitou. No dia seguinte, madrugada, os dois se encontraram num campo isolado, com testemunhas, médico porque era chique e pistolas. Contaram até 3. Atiraram. E os dois erraram. Aí o juiz do duelo disse: "Pronto, honra restaurada. Podem ir para casa." E foi isso. Ninguém morreu, ninguém se machucou. E tudo por causa de um chapéu amassado. Agora, no número 4, a gente tem um duelo que mistura literatura, cachaça e ego gigante. Salvador, Bahia, 1846. 2 poetas locais, Agrário de Menezes e um rival cujo nome é pouco conhecido, M.A.S.Q. Scrébia, Mu e Tou Mo. Segundo Agrário, os dois estavam num sarau literário. Sabe aqueles eventos onde todo mundo se acha o Shakespeare brasileiro? Pois é. Agrário recitou um poema. A galera aplaudiu. Aí o rival dele recitou outro poema, que aparentemente era uma crítica velada ao trabalho de Agrário. Agrário ouviu, ficou pé da vida e gritou na frente de todo mundo: "Esse poema é uma merda! E você é um poeta medíocre." O rival, obviamente, não curtiu. "Você acabou de me insultar publicamente. Eu exijo satisfação." Agrário, já meio bêbado: "Satisfação? Toma, duelo amanhã, seu incompetente." No dia seguinte, os dois se encontraram num campo afastado. Só que tinha um detalhe: os dois ainda estavam de ressaca. Então, o duelo foi patético. Pegaram as pistolas, se posicionaram, contaram até 3. O rival atirou primeiro e errou por uns 5 metros. Agrário tentou atirar de volta, mas a arma travou. Ele tentou de novo. Travou de novo. Até que o juiz do duelo disse: "Olha, vocês dois estão muito bêbados. Vão para casa e resolvam isso na próxima edição do jornal." E foi exatamente isso que aconteceu. Mas o melhor, nenhum dos dois morreu. Mas Agrário passou o resto da vida contando que defendeu sua honra literária em combate, sendo que o único combate de verdade foi com a ressaca. E olha, até hoje ninguém lembra do poema que causou tudo isso, porque provavelmente era ruim mesmo. 2 poetas bêbados quase se matando por causa de crítica literária. Brasil nunca decepciona. Se está curtindo, compartilha com aquele amigo que já brigou por menos. No número 3, temos um dos motivos mais idiotas para um duelo da história brasileira. Rio de Janeiro, 1870. 2 oficiais do Exército, Capitão Almeida e Tenente Carvalho. Os dois estavam num jantar militar. Copos de vinho, conversa sobre política. Ambiente tenso, mas tranquilo. Até que, em determinado momento, Almeida olhou para Carvalho. Só olhou, Carvalho interpretou aquele olhar como desrespeitoso. Ele se levantou e disse: "Capitão, o senhor acabou de me olhar com desdém. Isso é uma ofensa." Almeida, confuso: "Eu só olhei para você, cara." Carvalho olhou do jeito errado: "Eu exijo um duelo." E olha, na época, esse tipo de coisa era levado a sério, porque a honra militar era sagrada. Se você sentia que foi desrespeitado, mesmo que fosse só um olhar, você tinha o direito de desafiar a pessoa. E Almeida,
mesmo achando aquilo ridículo, aceitou. Porque, de novo, recusar era pior. No dia seguinte, madrugada, campo aberto, espadas porque pistola era para covardes, segundo Carvalho. Eles começaram a duelar. Espadadas para lá, espadadas para cá, até que Almeida acertou um golpe no braço de Carvalho. Sangue escorrendo. Carvalho caiu no chão. E o juiz do duelo declarou: honra satisfeita. O duelo acabou. Carvalho sobreviveu, mas ficou com uma cicatriz gigante no braço pelo resto da vida. E tudo porque ele interpretou um olhar como ofensa. Imagina explicar isso para os netos: vovô, como você ficou com essa cicatriz? Ah, porque um cara me olhou errado num jantar. Clássico. Gente, olhar torto causava duelo. Imagina se isso existisse hoje. Ninguém sobreviveria ao metrô. Bora pro top 2. Agora, no número 2, a gente tem um dos duelos mais trágicos e desnecessários da história brasileira. Rio de Janeiro, 1888. 2 jornalistas, Apulcro de Freitas e Carlos de Lite. Os dois eram rivais literários. Apulcro escrevia para um jornal, Carlos escrevia para outro. E eles adoravam se atacar publicamente, tipo o Twitter do século XIX, mas com consequências reais. Num determinado dia, Carlos publicou um artigo destruindo o trabalho de Apulcro. Chamou ele de escritor medíocre, sem talento e uma vergonha para as letras brasileiras. Apulcro leu aquilo e surtou. Publicou uma resposta ainda pior, chamando Carlos de mentiroso, falso e desonesto. Carlos respondeu com outro artigo. Apulcro respondeu com outro. Isso foi escalando até que Carlos publicamente escreveu: Apulcro de Freitas é um covarde que não tem coragem de defender sua honra pessoalmente. E aí, deu ruim, porque chamar alguém de covarde em público era o pior insulto possível. Apulcro não teve escolha. Mandou um desafio formal para Carlos duelo. Pistolas, amanhecer. Carlos aceitou. No dia marcado, os dois se encontraram. Testemunhas presentes, médico presente, contaram até 3. Atiraram. E Apulcro levou um tiro no peito, ele caiu no chão, sangrando. O médico tentou salvar, mas não deu. Apulcro morreu ali mesmo, no campo de duelo. Ele tinha 29 anos. E sabe o pior? Ninguém lembra das críticas que causaram o duelo. Ninguém lembra dos artigos, das ofensas, de nada. O que ficou foi só a morte de um jovem talentoso, por causa de ego ferido. Carlos de Lite viveu o resto da vida com aquilo na consciência. E Apulcro? Apulcro virou só mais uma vítima da cultura de honra masculina do século XIX. Esse aqui é pesado e mostra como orgulho pode custar tudo. Se está gostando, deixa o like e bora pro duelo mais ridículo de todos. E finalmente, no número 1, temos o duelo mais absurdo, mais caótico, mais brasileiro de todos. São Paulo, 1920, 2 políticos locais, Dr. Siqueira e Dr. Tavares. Os dois eram rivais políticos, mas super amigos na vida pessoal. Até que um dia, durante uma sessão na Câmara, Siqueira chamou Tavares de populista irresponsável. Tavares retrucou chamando Siqueira de elitista arrogante. A plateia adorou, os jornais adoraram. Mas os dois ficaram com raiva de verdade. Tavares, movido por ego e talvez cachaça, mandou um desafio de duelo para Siqueira. Siqueira aceitou, mas aí começou o caos, porque nenhum dos dois sabia atirar. Então eles contrataram instrutores de tiro, compraram pistolas caras, marcaram o duelo para dali a uma semana. Só que durante a semana, todo mundo tentou impedir o duelo. As esposas chorando, os filhos implorando, os amigos dizendo: vocês dois são idiotas? Até o prefeito interveio e disse: se vocês fizerem isso, eu prendo os dois. Mas eles insistiram. Honra é honra. No dia marcado, madrugada, os dois chegaram no campo de duelo. Testemunhas. Médico, juiz, pegaram as pistolas, se posicionaram, contaram até 3 e os dois atiraram para o alto, de propósito. Depois disso, os dois se abraçaram, riram e foram tomar café juntos. Porque, no fundo, nenhum dos dois queria matar o outro. Eles só queriam parecer corajosos. E pronto, honra restaurada. Duelo encerrado, todo mundo feliz. Mas sabe, o melhor? A imprensa destruiu os dois depois disso. Os jornais escreveram: duelo ridículo termina em abraço. Políticos fazem teatro patético. E os dois viraram piada por meses. Moral da história? Às vezes, ego inflado só te deixa mais ridículo ainda. E aí, qual foi o duelo mais absurdo para você? Chapéu amassado? Poetas bêbados? Olhar torto? Crítica no jornal? Ou duelo que virou abraço? Comenta embaixo qual desses você acha mais ridículo. Mas
Falando sério agora, esses duelos podem parecer engraçados hoje, mas eles mostram uma coisa muito real. Ego inflado mata literalmente. Quantas vidas foram perdidas por causa de orgulho, de honra ferida, de incapacidade de engolir o ego? E olha, a gente pode rir disso hoje porque tá no passado. Mas será que a gente não faz a mesma coisa de outras formas? Brigar por besteira, cortar relações por orgulho, transformar desacordo em guerra pessoal. Então fica a reflexão. Vale a pena? Se você curtiu essa lista, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Era Uma Vez na História, a gente conta o passado com humor, mas sem esquecer as lições. Valeu por assistir e até o próximo episódio. E lembra, não duela por besteira. A vida é curta demais para morrer por causa de chapéu.